Meu Instagram, @PRBrunoBarroso. Me segue lá, deixe seu like, ative o sininho. Afinal de contas, o que pensa quem não pensa em Deus? E mais, a partir do que pensa aquele que não pensa em Deus? Ideologias políticas ou religiões seculares? Nós, na discussão pós-moderna do Estado Democrático de Direito, entre tantas coisas que a gente discute, se nós formos discutir cada ismo, cada coisa, cada linha ideológica, cada pauta ideológica, cada nova notícia ideológica, nós vamos pirar. E a proposta que eu tenho é facilitar a sua leitura. Sabe por quê? Porque certamente pensam alguma coisa quem não pensa em Deus. Ou melhor, quem não pensa a partir de Deus. Porque se Deus criou o homem para dar a ele uma visão completa das coisas, e na queda o homem perde a visão completa, real, e uma cosmovisão que lê a história, lê a vida, lê o desenvolvimento social com uma maneira correta, os homens passaram a pensar de outra forma. E mais, passaram então a desenvolver uma linha de pensamento que faça a sua profissão da linha do pensamento, a profissão de fé de uma religião secular. E a gente vai vendo que o ser humano, então, é uma assemblagem, uma mistura de pensamentos. E nós, agora, na era moderna, somos muitos pedaços da história do pensamento humano. Nós não fomos feitos da agora, prontos. Não nos entregaram assim, você agora pensa assim e pronto. É uma história. Eric Hobsbawm, um dos homens que escreveu a história, disse que é o vitorioso que conta a história. E muito interessante, ele não nos deixa mentir, é que ele escreveu os livros das eras. Ele escreveu a era das revoluções, a era do capitalismo e a era do imperialismo, dos impérios. Ele falou que o capital, a era do capital, substituiu a era das revoluções. E todo o pensamento humano, pós-iluminismo, pós-renascimento cultural, foi formado. Se Deus era o centro da história humana, agora, o homem. E o homem fazendo tudo isso, o que é que diz Deus? No nosso livro de sabedoria, de regra, de fé e prática, o homem se meteu em muitas astúcias. Se não tinha como simplesmente demonstrar aquilo que pensava e fazer uma leitura da história, o homem começou a escrever os seus manifestos. E a partir de então, os seus ismos, as ideologias passam a transmitir o que uma época, um pensamento, um grupo e uma sociedade pensa a respeito da vida. O homem sem Deus cria uma maneira de viver que seja palatável. O homem sem Deus cria uma utopia histórica para que no fim, sem céu, sem Deus, sem redenção, ele possa viver nesse tempo que se chama hoje, sobrevivendo aos infortúnios da vida que nós sabemos bem, é pecado. O homem separado de Deus se deu mal. E a gente vê socialismo, comunismo, anarquismo, as ideologias, o utilitarismo, o positivismo de Comte, o conservadorismo. A humanidade então começa a querer se reorganizar, pois sem Deus estamos em Babel, e sem Babel estamos soltos ao próprio léu. A humanidade foi largada ao próprio pensamento. O feminismo, o comunismo, as maneiras de reorganizar a sociedade, uma vez que não temos Deus. Então nós vemos que o pensamento humano, de fato, se divide entre direita e esquerda. Talvez um centro para a gente poder sobreviver.
E esses pensamentos que dizem entre direita e esquerda, na verdade, traduzem uma coisa: o pensamento tentando se reorganizar sem as ordenanças, sem o Espírito, sem a lei de Deus que reorganiza o homem. Porque toda a Escritura foi inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus se torne perfeito e seja habilitado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem, então, começa a observar que há uma divisão, há um pensamento revolucionário e, assim, um tal conservadorismo, que nos parece que a gente só conheceu da agora. O pensamento revolucionário. O pensamento revolucionário é todo pensamento anti-Deus. Tudo aquilo que é, eu quero contra. Tudo aquilo que falaram que é regra, eu sou contra. Tudo aquilo que vem como linha certa e destra, eu estou fora. Porque me parece que aquilo que seria conservadorismo ou direita é o que é já estabelecido como regra. É o tal do normal. Então, todo pensamento revolucionário se torna contra e se organiza. E se organiza como? Com as suas maneiras e métodos. Há um jeito de se pensar revolucionariamente. E há um jeito que organizaram entre manifestos e pensadores revolucionariamente. Hegel, Marx, Engels, nunca separe os dois. Bakunin, Simão Bolívar. Jean-Jacques Rousseau, o pai desse pensamento. Kant, Comte, Proudhon, Nietzsche, Trotsky, Stalin, Lenin, Gramsci, Saul Alinsky, que poucos conhecem, que foi citado. Simone de Beauvoir, os pensadores de Frankfurt, Paulo Freire e Dilma Rousseff. E a gente vê que no pensamento humano há uma utopia, um futuro imaginado, uma dialética materialista, um estatismo, um futurismo, um futuro de igualdade, a transgeneridade, a ideologia de gênero, a sexualidade híbrida, a dialética materialista, a engenharia social, um futuro criado. E o que é isso tudo? Que a gente discute e tenta entender com os nomes e autores, senão tudo ser pensamento revolucionário. E todo pensamento revolucionário é anti-Deus. A gente vê então que o ser humano passa a se organizar. Ele começa a levantar bandeiras. Partidos, sindicatos, pessoas, sociedades organizadas. E o que é isso tudo? Nada mais do que o Estado como Deus, o partido como igreja, os camaradas no lugar dos irmãos, o grande líder no lugar de Cristo, os manifestos, vários eles, como Bíblia, os símbolos no lugar da cruz e a revolução no lugar da expiação. Pois se chegarei a um destino tal, assim farei e não preciso do Cristo de vocês. E aí a gente vê que também organizaram um pensamento contrário, meramente humano e do primeiro andar, homens como Edmund Burke ou Russell Kirk, que começam a organizar o pensamento humano e mostrar, existe uma linha que dá melhor, que se sofre menos, que com essas revoluções não dá certo, então nós temos que reorganizar uma sociedade. Existe uma lei natural, existe a propriedade privada, existe aquilo que todos querem lutar, pois o pensamento revolucionário trata o matrimônio como grande problema. Por quê? Porque o matrimônio é a primeira posse de patrimônio. É o homem possuindo a mulher. Então eles começam a mostrar que temos que lutar contra o pensamento revolucionário. De qual maneira? Trazendo a sociedade para um pensamento que faça do homem e da mulher um pensamento equilibrado e uma sociedade equilibrada para que perenemente consiga vencer as ideologias e siga a sociedade num bom destino. Burke, Kirk, Ortega y Gasset, Ayn Rand, que é muito conhecida, Roger Scruton, Jordan Peterson, Michael Oakeshott e até mesmo o astrólogo Olavo de Carvalho. E assim a gente vê
que a sociedade segue, e segue, às vezes funcionando, às vezes não. Mas, passa para mim, por favor, my boy. A gente vê que a sociedade tenta se organizar e esses homens transferiram, ao longo do tempo, para os seus livros e ideias centralizadas, como ceticismo, não cremos em qualquer coisa, moralidade, família, proteção à vida, propriedade privada, liberdades naturais, relações humanas espontâneas, não uma engenharia e reengenharia social. Eu me relaciono do jeito que eu quero, como eu quero, e o Estado não interfere em mim. E assim, o que é que nós vemos? Que esses homens colocaram pautas ao longo da história, e todos eles, em sua grande maioria, cristãos, trazendo para a sociedade política, na laicidade do Estado, uma maneira de interferir um pensamento de Deus na sociedade. E assim nós vemos que o conservadorismo tem suas bases, assim como o pensamento revolucionário também as tem, que tem uma intenção divina que governa a consciência individual, criando um elo social. É aquele buraco do tamanho de Deus, é aquilo que chamamos de senso do divino, sensus divinitatis. Afeição pela variedade e mistérios presentes da vida, entre a visão contra a visão mais uniforme de sistemas radicais, como o feminismo, como o coletivismo, contra tudo que a gente está vendo aí, por exemplo, o sindicalismo estatal. Convicção de que a sociedade precisa de ordem e classes, e de lideranças naturais, que sem elas a sociedade será liderada por ditadores. Quando a sociedade não herege, não faz o crescimento dos seus próprios líderes, os líderes serão impostos numa vertical de cima para baixo. Noção de propriedade e liberdade conectadas inseparavelmente. A propriedade é minha e eu tenho por ela todo o direito. E nós não temos o subsolo das nossas casas. Sabia disso? Descrença em modelos racionalistas que ignoram que somos mais governados pela emoção do que pela razão. E nesse trenzinho da vida, a emoção, cativa pelo pecado, colocou o homem num buraco sem fim. Reconhecimento de que reforma e inovação revolucionárias não promovem a mudança real e que é arriscado para a sociedade. Então, esses homens promovem mudanças sólidas e perenes, baseadas no experimento científico de que a sociedade tem normas basilares para o seu avanço. Crença nas bases da sociedade e na mudança gradativa e ordeira dos acordos sociais, mantendo os marcos históricos da humanidade. Ceticismo político e crença em princípios e valores no lugar de dogmas utópicos. Temos que pensar por nós mesmos, sem a imposição ideológica, sabendo que há um Deus que se relaciona com a humanidade e quer dela um avanço progressivo, firme, nas bases que Ele mesmo colocou. Que sejamos essas pessoas que tragam a sociedade de volta ao seu rumo certo. Amém? Muito obrigado.